Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Eu começo esse vídeo de hoje perguntando a vocês como se critica algo que não pode ser criticado. Como se debate ideias que a gente vê que são nocivas, mas que vêm de grupos protegidos pela lei. Lei essa que não foi criada democraticamente, não foi votada, não foi aprovada, mas um juiz que nenhum de nós votamos nele, nem o conhecíamos, né? Os nossos ilustres juízes hoje vieram ser conhecidos depois do último mandato, né? Do último presidente. Até então, ninguém sabia quem é que estava lá, ninguém se preocupava. Já hoje não. Qualquer brasileiro que você parar na rua e perguntar, ele consegue te dar o nome de pelo menos 3 desses juízes. E foram eles próprios que encerraram debates, que criaram jurisprudências no país, onde, por exemplo, os debates sobre mulheres, isso, homens, aquilo, né, foram encerrados. Você não pode simplesmente chegar aqui, eu posso chamar alguém e abrir um podcast e começar a falar sobre isso, porque qualquer crítica mais acalorada já vai ser levada direto para o tribunal, vai gerar processo. E o que é que acontece quando você pega um indivíduo extremamente revoltado, que coloca a culpa das suas próprias má escolhas em toda a sociedade? Quando ele vê uma família na rua, não são todos, é claro, mas no nosso meio tem, no meio X, no meio Y, no meio A, B, todos têm pessoas revoltadas. Isso é a vida, né? Às vezes você está tendo um ótimo dia, um dia maravilhoso, e para o outro está sendo terrível, o pior dia da vida dele. Uns estão nascendo agora, nesse momento, enquanto a gente assiste esse vídeo, e outros estão morrendo. A vida é isso. É o círculo natural da vida. Não tem como você evitar isso. Isso vai acontecer, seja de uma forma ou de outra. Então, o Estado, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ser igualitário. Ele tem que ser justo. Por isso é que quando se criava leis, né, até pouco tempo atrás era assim, você não ficava criando para grupos, você criava para a sociedade como um inteiro. Porque eu sou um humano, eu sou um cidadão brasileiro, você também. Então eu crio uma lei que protege todos nós. Eu não preciso dizer, esse porque o Davi vem do Nordeste, eu vou criar especificamente para ele. Não. Aí você está criando privilégio. E os debates sobre isso foram encerrados. Se vocês puxarem na memória, vocês devem lembrar dos grandes debates que aconteciam na Record, no SBT. O que eu mais me lembro é o do programa do Ratinho, mas tinha outros, né? Tinha o da Record também, o Leão, né? Que era uma imitação do Ratinho, aquele gordinho. Eu acho que o Datena também fazia lá na Band. E levava pessoas para falar porque que essas teorias que eles queriam explicar o comportamento e escolhas não se encaixava, não era científico. Existe homem, existe mulher, existe o desejo, a atração. Isso sim a gente deve respeitar do outro irmão, né? Você já imaginou você entrar em um lugar e a pessoa dizer, olha, eu não vou deixar você entrar porque o seu olho é azul? Imagina a situação, isso não existe. Então, que se respeite a escolha, né? Que se respeite o ser humano. Mas hoje o que está aí já passou muito disso, já não se trata mais disso. Porque os privilégios já foram criados, e esses privilégios com indivíduos extremamente revoltados, que não tem outra meta a não ser ofender, porque, como eu disse, tudo que acontece de ruim na vida dele, ele não associa a ele próprio, é o orgulho ao extremo, assim como a Bíblia relatava, né? No final dos tempos, o homem ficaria arrogante e amante de si mesmo, é o que você vê hoje. A gente, quando fica arrogante, meu irmão, a gente coloca a culpa em terceiros. Eu vejo gente se comportando assim, fracassando inclusive na vida, na carreira, não realiza seus sonhos, fica frustrado, mas continua com esse comportamento. Tem pessoas que eu conheço, meus irmãos, já estão ficando velhos, mas continuam se comportando assim, sempre que faz algo errado, e aí as pessoas cancelam, as pessoas não querem mais. O que é que eles fazem? Associam, né? Eles transferem a culpa que é deles, pelo mau comportamento, a terceiros. Não, a culpa é dos outros aí, que não sabem lidar comigo. Quer dizer, você quer modificar o mundo ao invés de se modificar. E aí a lei vem,
através de uma canetada, que é justamente para gerar esse caos que está no mundo, né? A gente sabe que existe uma agenda para ser implementada, e o mesmo comportamento que se tinha em Sodoma e Gomorra, que chegou ao ponto de um pai de família dizer: olha, leva as minhas 2 filhas que jamais foram tocadas por homem, vocês podem levar ela e deixem a visita que está aqui na minha casa em paz. Eles disseram: não, nós exigimos os nossos direitos, queremos eles, vamos possuí-los. Uma cidade inteira na porta do cara. E aí você tem que parar para pensar que lei é que empregava ali, que constituição se pregava ali, como pensava aquele povo para chegar a esse ponto e exigir um direito seu, bater na porta mesmo. Eles não arrombaram, eles podiam ter arrombado a casa do homem, né? Essa história é bíblica, tá lá. Eles poderiam ter feito isso, mas por que eles não fizeram? Porque era lei. Eles tinham direito realmente de fazer isso com quem entrava na sua cidade. Eu vejo alguns aqui criticando principalmente o Velho Testamento, e você vê a falta de compreensão da realidade daquela época. O cara acha que era como agora. Não, o cara aqui quer me fazer mal, eu vou dar queixa dele. Ele acha que existia esse sistema. Mas enfim, eu vou colocar para você ver o que é que essas regalias, o que é que acontece quando você coloca um grupo em cima de outro grupo. E pior, você coloca 0,5% em cima dos 99%, agredindo esses, e ninguém pode falar nada porque está protegido. Eu vou simplesmente mostrar o que aconteceu agora na dica do nosso querido irmão Lucas França. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, um abraço forte para ele. E segundo ele me conta, isso aconteceu em sábado, né, 11/6 de 2023, entre as 10 e 19 horas, né? É uma parada colorida aí que vai contar aí com 3 milhões de pessoas, ou já deve ter contado, certo? Então veja aí, meu irmão, e em seguida a gente volta para encerrar esse vídeo. Então, como eu falei para vocês, né, as imagens são deprimentes, são ridículas, na verdade, né? O cara, em vez de pegar um espaço daquele ali para mostrar de fato uma cultura, um talento, não. O cara vai para vulgarizar o próprio movimento. Eu acho que se as pessoas não tivessem tanto ódio, porque é justamente como eu disse a vocês, aqueles que dizem que precisa de mais amor é os que mais odeiam. Aqueles que querem incluir é os que mais excluem. O problema é esse, porque se eu fosse membro de um movimento desse, eu era o primeiro a não querer esse tipo de comportamento. Porque você tem ali a mídia internacional toda falando desse movimento, dessas paradas. Você tem milhões, porque infelizmente, fique sabendo disso, né? Se você não sabia, saiba agora. Nós gastamos milhões com esses movimentos. Os cofres públicos, verba pública vai para esse movimento. É obrigado a dar, tá na lei. Então, eles pegam, metem dinheiro nisso, nosso, né? Contra o nosso gosto. E ao invés dos caras dizerem, não, beleza, já que a gente tem essa vantagem, né? A gente agora vai pegar e usar isso como vitrine para mostrar o nosso talento. Para mostrar que a gente sabe fazer um monte de coisa legal aqui. Divulgar trabalhos, né? Divulgar qual é a verdadeira intenção, que seria respeito, né? Amor. Mas não. Eles pegam aquilo ali e dizem, vamos ofender, vamos usar essa brecha aqui pra gente ofender. Pra gente jogar no chão, né, a fé desses caras. Porque nós não acreditamos, consideramos, né? Eles consideram nada, né? Então, vamos ofendê-los, é uma oportunidade de ofendê-los. Ou seja, pega nosso dinheiro, faz o movimento e ainda usa o nosso dinheiro para fazer uma coisa dessa. E eu, aqui, como vocês, estou amordaçado. Eu não sei nem se esse vídeo vai passar. Se passou, meu irmão, já baixe, já coloque na sua rede também. Eu já disse, todos os vídeos aqui eu libero. Pode colocar aí. Porque, meu irmão, é grupos protegidos.
qualquer crítica que você faça um pouco mais ácida já vai parar na cadeia, já vai ser processo para você. O que é que eu penso disso aí? Eu, aqui comigo, se um dia você vier me visitar, me der um abraço, puxar o assunto, eu te falo. Mas hoje, você vê a quantidade de canais que você mesmo segue, que você conhece aqui no YouTube, e você vê que todos evitam esse tipo de assunto. E quando fala, é medindo cada palavra. Porque, repito, são grupos protegidos. Não é porque a pessoa é covarde e não quer. É porque não pode, meu amigo. Não pode. E se tem uma coisa no Brasil que arranca dinheiro, que mete as pessoas na cadeia, é esse tipo de coisa. Principalmente quando você é um cara, né, que faz críticas, que combate o sistema. Eu, esses dias mesmo, estava lembrando aqui do Gabriel Monteiro. Acusaram o cara de um monte de coisa. Colocaram o processo em sigilo. A gente nem sabe quais são as provas que tem mesmo ali. Até hoje a gente não sabe, né? O cara mostrou ligações dessa pessoa que acusava ele, que de fato era de menor. Foi um erro dele, foi. Mas basta você, meu irmão, andar. Pronto, aqui na minha cidade tá tendo o São João, né? Se você for ali no Pátio do Forró, que eu não tenho coragem de entrar ali jamais, né? Mas se você tiver coragem, for corajoso em entrar ali, você vai ver como é o de menor de hoje. Como é que se comporta e o que é que anda fazendo o de menor de hoje. A lei foi criada, como eu já disse a vocês, no tempo, né, que o menino de 14 anos usava gravata. E é a mesma lei. O comportamento é outro, a mente é outra, o jovem já pode votar, mas certas coisas, né, ele não pode ser responsabilizado. E aí mete o cara na cadeia e tá lá até hoje. Às vezes por conta que ficou com uma pessoa que já saiu com 300 pessoas. Não, mas é de menor. Mas não, mas já saiu com 300 pessoas, ligou 300 vezes pra mim pra sair de novo. Não, mas foi a pulso que você fez. Eu não foi a pulso não, ó, tá a ligação aqui, ó. Ela ligou pra mim mais 300 vezes, sim, mas é de menor e você vai pra cadeia. Então, Davi, você tá defendendo? Não. Eu não faria isso. Agora tô dizendo claramente, deixando óbvio isso aqui, que tem muita coisa no nosso país que precisa ser revista. E que não foi vontade do povo, nem dos parlamentares que nós elegemos. É isso que eu tô falando aqui. Enfim, meus irmãos, deixa a tua opinião aí. Eu peço até que você pegue leve também nos comentários, porque até isso, né, agora o criador de conteúdo, se tiver muitos comentários considerados tóxicos, né, a própria plataforma também culpa o criador e o canal por aqueles discursos. Então eu peço que você pegue leve, pensando até na existência, né, do nosso próprio canal. Seja respeitoso. E eu sei a indignação que vocês sentem, eu sinto isso também. E com toda sinceridade é até difícil fazer esse tipo de vídeo. Mas enfim, Deus renova sempre as nossas forças e a gente vai seguindo em frente, né? E uma coisa que eu digo pra vocês, não é jogando praga nem nada do tipo, mas olha bem o rosto dessas pessoas e daqui a alguns anos você me diga como está, porque parece que é um karma. Todos que fazem esse tipo de coisa se dão muito mal depois. Muito mal. A mão de Deus pesa, meu irmão. Veja Valdemiro, por exemplo. O que é que está acontecendo com ele, né? Enfim. Fique com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!